Fala, meu jovem Nelson Costa, caixa de ferramentas, e mais um comentário sobre equalização. Equalização, e aqui hoje, diante desse cenário, qual é o cenário de outono nos Estados Unidos, eu quero dizer uma coisa para você. Como na história do planeta, na nossa biologia, naquilo que nós enxergamos no mundo, possui sequência, na nossa vida tem que ter sequência também. E hoje aqui na equalização, eu quero falar de você colocar 100% do seu tempo hoje na ajuda que o AI pode te oferecer. Isso, eu comecei a falar sobre equalização exatamente porque eu estava fazendo um vídeo de AI, e aí eu falei, as pessoas estão deixando de colocar a potência delas nessa tecnologia. Um grande amigo meu, que ele é anestesiologista, ele trabalha com anestesia, esses doctors que faz anestesia da galera, que tem uma responsabilidade tremenda sobre si. Ele me contou um teste muito interessante, onde colocaram 3 cenários. Um médico sozinho, um médico com AI e somente o AI. Fizeram uma competição entre esses 3. A eficiência do médico sozinho foi de 70%. Do médico com AI, 75%. E do AI, somente a máquina, 90%. Isso comprovou que o médico que tinha o auxílio do AI, ele tentava superar a máquina, ser melhor do que ela, e por isso que ele não obteve os 90%. A máquina sozinha, ela obteve os 90%. Dito isso, o ponto é, estamos no momento hoje que a gente deposita demais a confiança só no jeito que a gente pensa. E está nas nossas mãos um produto que a gente tem que devotar toda a nossa atenção. Tudo aquilo que a gente pode colocar é 100%. Equalização, você vai abaixar, deixar de acreditar em você um pouco e olhar para o que a máquina está dizendo, principalmente sobre os assuntos que estão correlacionados a oportunidades e sonhos. Por exemplo, a gente vê muita gente, mas direto, o cara tem o desejo das coisas. Ele quer, por exemplo, ter um avião particular. Ele quer, por exemplo, ter um iate. Mas ele desconhece o preço daquilo, ele não sabe quanto aquilo custa. O AI poderia ajudá-lo a falar, cara, tem uma sequência aqui, ó. Tem aqui um preço a ser pago. Tem muita gente que se limita. Por exemplo, eu vejo, cara, eu queria ter oportunidade de estudar. Cara, países, sociedades que limitam o cara só ao estudo, sem gerar uma sequência, só com aquela conversa assim, não, se você tem um diploma, tua vida vai funcionar melhor, você vai ter mais chance de trabalho. Cara, não, hoje em dia com AI, a gente pode perceber que dá para ir muito mais longe, mas não só pelo sonho, mas entendendo o preço e verificando se você cabe naquele contexto, se você tem culhão para aquele negócio. Então, na ideia de equalização, eu estou querendo dizer hoje a necessidade de nós, eu, você, todos, nos debruçarmos nessa máquina que nos auxilia a pensar de melhor forma, da melhor maneira. Entendeu o que eu estou querendo dizer sobre equalização? Sair desse negócio de equilíbrio um pouco, falar, cara, se o negócio foi desenvolvido aqui, se o troço está comprovando mais eficiência, vou mergulhar nisso. Vou entender que oportunidade não é um produto de discurso ou só de atingir somente um patamar, e através da máquina entender as sequências daquele assunto, daquela área, daquele empreendimento, daquele sonho, seja lá o que for, e como é que ele funciona, porque está gratuitamente. Você pode pegar aí um chat GPT da vida, colocar o teu sonho e ser claro com ele, dizendo como é que eu faço para chegar lá e quais são os desafios, os obstáculos. E ainda, para concluir o vídeo, contar com a sorte. Às vezes a gente paga um preço exagerado nas coisas e às vezes a gente sonha demasiadamente e esquece do preço. Porque, para concluir de vez, tem muita gente que quando criança tinha certos sonhos de comer, por exemplo, um bolo, chupar um pirulito. Aí não tinha dinheiro, não tinha condições, aí quando cresceu, aí o cara agora tem uma condição melhorzinha, ele começou a comer tanto, que ele adquiriu uma diabetes. Ou seja, o sonho levou ele para uma maldição, para uma desgraça. Então, o AI pode nos ajudar a equalizar a nossa vida, sim.
Eu acho que é válido gastar o tempo, eu tenho total confiança nisso, eu estou usando a minha vida para isso e eu estou passando para você aqui como uma ferramenta ao qual está conectado com a ideia de equalizar o jogo. E se você gostou disso, e se você acha que isso é válido, ou se você desconhece isso, você tem que procurar mais. Dá um like aí, enfim, hoje mais um pitaco equalização aqui na Caixa de Ferramentas. E se acrescentou, como sempre eu falo, dá um like. Se não acrescentou, fazer o quê? Eu estou tentando aqui passar um pouco daquilo que eu posso para abençoar a sua vida. E você, como estamos juntos nisso aqui, você abençoa a minha aqui, sempre dando like e participando aqui dos videozinhos semanais, tá bom? Até semana que vem, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas.